Olá pessoal, eu sou o professor Estevão Gandhi, nós estamos na reta final e hoje nós vamos tratar das regressivas da OAB, ou seja, aquelas dicas que os professores normalmente acham elementares que podem vir a ser exigidos na prova, beleza? As dicas são curtinhas, mas vale a pena prestar atenção. A primeira dica que eu vou dar aqui, nesse minuto, é justamente sobre o intervalo interjornada. Perdão, intervalo intrajornada. No intervalo intrajornada, nós sofremos uma alteração por conta da reforma trabalhista. O que veio dispor? O intervalo intrajornada é aquele concedido para normalmente alimentação e descanso. Então, olha só o que eu vou colocar aqui. Empregado que trabalha mais do que 4 horas por dia até 6 horas por dia tem direito a um intervalo de 15 minutos. Isso aqui é novidade? Não. Isso aqui ainda não é a dica, não. Empregado que trabalha mais do que 6 horas por dia tem direito a um intervalo de, no mínimo, 1 hora e máximo 2 horas, salvo norma coletiva em sentido contrário. Qual que é a grande dica? O empregado que trabalha mais do que 6 horas, ou então o empregado que trabalha mais do que 4 horas até 6 horas por dia, vai ter o seu respectivo intervalo. Se esse intervalo não for concedido na sua integralidade, por exemplo, deveria ser 15 minutos, só foi dado 10 ou só foi dado 5, significa dizer que isso aqui foi desrespeitado. Se por um acaso o trabalhador tinha direito a no mínimo 1 hora e foi dado, por exemplo, 40 minutos, esse intervalo foi desrespeitado. Qual que é o grande atrativo hoje da reforma trabalhista em relação a esse ponto em prol do empregador, não mais do empregado? É o seguinte, foi concedido só 40 minutos quando na verdade deveria ter sido concedido 1 hora. Qual que é a penalidade e qual que são os encargos jurídicos a respeito disso? O grande detalhe é que com a reforma trabalhista, o empregador não precisa pagar 1 hora todinha de novo, acrescido de um adicional de 50%. Agora o empregador só paga o tempo faltante para o mínimo do intervalo. Então se o intervalo é de 1 hora no nosso exemplo, foi concedido 40 minutos, quanto tempo estava faltando para 1 hora? 20 minutos. Esse empregado vai ter direito a 20 minutos, acrescidos de um adicional legal de 50% sobre o valor da hora. E olha só que interessante agora. Essa hora que está sendo paga, ou seja, esses 20 minutos acrescidos do adicional de 50%, não tem natureza salarial. Logo, não vai repercutir em outras verbas trabalhistas, como, por exemplo, FGTS, férias e etc. Beleza? Então vamos recapitular. O empregado tinha direito a 15 minutos, intervalo dentro da jornada, intra-jornada. Só foi concedido 10, está faltando quanto? 5. Significa dizer que esse empregado não tem direito a 15 minutos acrescido de 50%, mas tão somente a diferença. Se foi concedido 10 e ele tinha direito a 15, ele só vai ter direito a 5 minutos acrescidos de um adicional de 50%, e isso não tem natureza salarial. Fechou? Toma muito cuidado com isso aqui, principalmente na segunda fase do exame de ordem, porque existe uma repercussão econômica, que é justamente o pagamento do tempo faltante acrescido do adicional legal sem repercussão em verbas trabalhistas, e existe ainda uma repercussão jurídica, propriamente dita, jurídica administrativa, que é a penalidade do empregador pela não concessão do intervalo intrajornada mínimo previsto em lei. Artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Essa é a primeira dica, um grande abraço e até mais.